problema. Vamos começar. De una larga tradición de educación superior estatal en regiones, la Universidad del Biobío surgió a partir de la fusión de la Universidad de Biobío y el Instituto de Profesión, ex sedes de las Universidades Técnicas del Estado en Concepción y de Chile en Chillán. Desde sus orígenes cumple todas las funciones universitarias inspirada en los principios democráticos de la nación y mantiene un sólido compromiso con el desarrollo armónico y sustentable del país y sus territorios. Adscrita al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas y al Consorcio de Universidades del Estado de Chile, está acreditada por 5 años. Gran parte de sus programas de pre- y posgrado están certificados nacional e internacionalmente, y su gestión administrativa financiera se ajusta a exigencias ISO. Con sedes en los principales polos urbanos de la región del Biobío, la docencia es el eje central de su misión. Su modelo educativo se centra en el estudiante y, asumiendo su realidad y potencialidades, apunta a una formación integral y un perfil de egreso que conjuga el conocimiento con habilidades y cívicas. Su matrícula supera los 13.000 alumnos, que se distribuyen en más de 30 carreras, y un creciente número de posgrados y programas de capacitación y educación continua en las líneas que abarcan sus 6 facultades: arquitectura, construcción y diseño, ciencias, ingeniería, educación y humanidades, ciencias de la salud y de los alimentos, y ciencias empresariales. La mayor parte de sus académicos tienen el grado de doctor y magíster, y junto con la labor docente, llevan a cabo actividades de extensión e investigación, innovación y transferencia tecnológica, difundiendo los avances del saber a través de diversas instancias y publicaciones. En el ámbito de la generación del conocimiento, la universidad pone el acento en la investigación aplicada y de desarrollo en áreas relevantes de la economía regional y nacional, visualizando la innovación y el emprendimiento como herramientas de competitividad y un aporte a la superación de la pobreza. La institución potencia el trabajo interdisciplinario, el que se realiza a través de centros, programas y grupos en las áreas de construcción sustentable y urbanismo, agroalimentos, ciencias exactas y naturales, maderas y biomateriales, políticas públicas y desarrollo regional, calidad de vida y salud, informática e ingeniería de sistemas y educación. La universidad profunde la creación artística, científica y tecnológica, desarrollando diversas iniciativas de extensión académica y a través de las presentaciones de sus grupos artísticos, ciclos de diversas expresiones culturales y la nutrida actividad de su conservatorio de música. Dispone además de espacios para la exhibición y conservación de obras de arte. La Universidad del Biobío ocupa destacadas posiciones en el sistema universitario chileno, enfrentando con reconocido éxito los grandes desafíos del sector, a partir de bases sólidas y un proyecto universitario moderno y coherente, pionera y referente de la educación superior nacional. La UPB contribuye a construir un Chile mejor. Então, Márcia, pode começar. Obrigada, Juan.
Todos me veem? A mim e ao Nicanor? Sim, já. Sim, Estamos aqui. estamos aqui. Então, bom dia para todos, bom dia, Nicanor, bom dia a todos e todas que estão aqui. Eu e Nicanor vamos conduzir essa conversa com o objetivo de apresentar os nossos combinados em relação àquilo que nos cabe a partir de então. Nós, no dia 29, conversamos a respeito dos próximos passos para que a associação seja instituída. E agora nós gostaríamos de falar um pouco sobre que aspectos serão esses, pelo menos pontuá-los brevemente, porque eles precisarão ser discutidos dentro do conjunto de professores que compuseram a comissão de associação. Alguns não estiveram presentes, né, quando o advogado fez as considerações, então a gente considera importante que seja dada uma clareza sobre quais são esses pontos, também para a comissão de associação, que não pôde estar completamente presente naquele dia. E apresentar para vocês aquilo que nós, nesse momento inicial, né, de encontro como nova diretoria, nós já entendemos como possível de apresentar como uma perspectiva, como uma intenção, tudo a ser ainda discutido, problematizado e definido coletivamente, certo? Mas é uma intenção de encaminhamentos, tudo bem? Nicanor, a gente pode ir alternando um pouco, se você quiser começar se apresentando, e depois eu passo para os pontos de pauta que nós comentamos. Sim, de acordo, Márcia. Certo, sigo então aqui, né? Ok. Sim. Então, um dos pontos é explicar um pouco, né, o nosso plano de trabalho em relação aos encaminhamentos para finalizar o estatuto, como é que a gente está entendendo que seja necessário, pontuar para vocês agora, brevemente, quais os aspectos que o advogado comentou como importante. Eu vou fazer isso agora, rapidamente. Tá? Os desdobramentos a gente vai poder fazer depois, mas é claro que todos vocês estão aí abertos aos comentários no chat e a considerações que queiram, mas entendendo que o desdobramento, a discussão e a decisão vai ser feita mais à frente, tudo bem? A gente percebeu dentro da estrutura, e aí eu falo isso pedindo licença à comissão de associação, porque não quero absolutamente que pareça que nós estamos à revelia do que a associação, do que a comissão associação já definiu. Mas, considerando, o Juan já fez a explicação no dia 29, e eu acho que já ficou muito claro que a intenção é fazer os ajustes para que aquilo que está no texto do Estatuto hoje corresponda àquilo que, na prática, já existe em relação à configuração dos coletivos, né, dentro do próprio coletivo OIP. E sabemos todos que a estrutura ela é do presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, que compõe a nova diretoria. O Conselho Fiscal ele tem o objetivo de realizar todas as ações e contas, especialmente da associação. Tem também a estrutura dos colegiados, que é da comissão, dos grupos temáticos, as assembleias ordinárias e extraordinárias, reuniões mensais amplas, Conselho Fiscal. E nós sentimos, né, isso foi comentado, nós sentimos falta de que houvesse um conselho que não sabemos se é consultivo, representativo, deliberativo, é algo a ser conversado. Eu fiquei me perguntando se esse conselho poderia ser composto pelos membros da diretoria, mas aqueles que fariam a representação das diferentes regiões, né, considerando que nem todas as regiões estão contempladas por essa diretoria, mas isso também é uma questão para conversar depois. Isso não foi discutido
discutido em nenhum outro momento, eu estudando o estatuto, pensei nessa possibilidade para nós mais adiante conversarmos, tá bom? Outro aspecto é que ficamos ainda com uma certa dúvida e uma vontade de conversar mais sobre o objeto social. Se ele se trata de uma rede de profissionais e instituições de ensino superior ou de pesquisa nacionais ou estrangeiras com o propósito de atingir as tais finalidades. E aí ficamos nos perguntando, eu sei que essa é uma questão que já foi discutida e rediscutida, mas eu penso que ela deva ser fechada, definida nessa nova conversa a partir da nova diretoria, comissão de associação e demais colegas, que tem relação com o alcance, né, das vinculações, se eles se restringem ou se eles se abrem a outros movimentos, pessoas de diferentes movimentos sociais ou não. Isso é uma questão que já foi muito discutida e a comissão da associação está muito segura de que, como está, é a melhor maneira. De todo modo, a gente precisa conversar. Em relação aos processos de vinculação à associação, o advogado disse que é preciso escrever no estatuto quais são os modos de recolhimento das contribuições. Isso também precisa ser discutido. E aí, só para ficar claro para vocês, nós temos aqui como proposta que professores pesquisadores do nível superior contribuam uma vez por ano, considerando o valor do dólar, que foi a referência dada, mas não pode constar o valor do dólar, sendo um estatuto escrito na língua portuguesa do Brasil, embora com internacional, o valor correspondente hoje é de R$ 217,60. Profissionais da educação básica, R$ 65,28, estudantes da pós-graduação, R$ 43,52, estudantes da graduação e outras categorias, R$ 21,76, sócios institucionais, R$ 272. Uma contribuição por ano, nesse valor, de acordo com essas categorias, certo? Em linhas gerais, essas são as observações feitas. Eu penso que... só um minuto, porque eu estou percorrendo aqui as anotações que eu fiz dentro da... Aqui, eu fiquei me perguntando se poderia aparecer que escrito no documento que o perfil da associação não tem fins lucrativos. Eu não identifiquei o perfil da associação com essas características, para que fique bem marcado que o recolhimento de contribuições tem função diretamente relacionada aos projetos vinculados aos objetivos sociais que o coletivo, aos quais o coletivo se dispõe a desenvolver. Basicamente, essas foram as observações que eu consegui registrar da fala do advogado, além daquelas que eu mesma pude perceber e daquelas que eu, em conversa breve com o Nicanor, pude anotar. Tudo bem? Seguindo, então, Nicanor, você, por favor, fique à vontade para me interromper no momento em que quiser complementar ou acrescentar, tá bom? Ou corrigir, né, qualquer observação que eu esteja fazendo. Então, haverá um momento em que precisaremos retornar, né? Eu preciso comunicar que ontem eu entrei em férias oficiais da universidade e eu preciso que essas férias se estendam às minhas outras atividades. Então, a minha proposta é a de que, no dia 18/10, a diretoria, a comissão da associação, os componentes da comissão da associação até então possam estar, e os demais membros possamos estar presentes numa reunião 18/10, 13 horas às 15 horas, para que nós possamos dar encaminhamento ao que é necessário para fechar o estatuto e chamar uma assembleia. Quem sabe a assembleia já possa ser na primeira reunião de novembro, uma assembleia em que a gente vai efetivar a criação da associação para fazer registros em cartório, etc. Né?
Então, essa é uma proposta para que nós possamos hoje votar como possível ou uma outra sugestão em termos de data. 18/10 é a minha proposta, 13 horas às 15 horas, com uma reunião para fecharmos as questões relacionadas ao estatuto. Outros aspectos são apresentar em relação aquilo que também o Juan já apontou no dia 29, que é de criarmos estratégias para angariar fundos para os primeiros gastos. Isso talvez nós possamos conversar e definir hoje. Eu vou dizer todos os pontos e depois a gente abre para as considerações de vocês, tá bom? Nós estamos entendendo que vai ser necessário um acompanhamento jurídico e contábil, uma vez que nenhum de nós tem qualquer conhecimento sobre quais são os trâmites, as ações específicas, como não conversamos ainda enquanto diretoria, com a tesouraria, com a secretaria, isso ainda é não é tão claro quais são os nossos movimentos, mas seguramente esse acompanhamento jurídico e contábil, até que nós tenhamos domínio desse cotidiano de realização, né, da associação, tá bom? Em relação às formas de adesão e respectivos valores, nós estamos em movimento. Ellen, se tiver já alguma informação em relação à manifestação de interesse de conhecer a associação, de conhecer o nosso trabalho, a gente lançou uma pesquisa e, se for o momento de compartilhar essas informações, acho que vai ser ótimo em relação também ao nome da associação, né? A gente talvez hoje possa, agora de manhã, possa saber, tá bom? Bom, em linhas gerais, o que a gente tem como proposta a conversar é isso. Agora, em relação ao esboço do plano de trabalho, o que nós, eu e Nicanor, construímos, né? Conversamos. Obviamente, concluir para começar esse conselho, que terá um caráter colegiado, porque a configuração como está coloca na presidência uma espécie de concentração de poder de decisão que não corresponde àquilo que efetivamente nós estamos vivendo já há bastante tempo enquanto rede. Então, para configurar e aproximar o modelo do que já vivemos, a proposta feita é de que haja um conselho, e a gente precisa delinear o tipo de ação, alcance desse conselho. Outra proposta que no nosso plano de trabalho, no nosso esboço de plano de trabalho para daqui para diante, enquanto associação, é o fortalecimento do trabalho dos GTs. GT é grupo temático. Como nós estamos muito acostumados aos GTs, né, os grupos de trabalho da ANPED e outras vinculações que temos, né, é quase inevitável nós confundirmos GT. Mas, para nós, aqui, GT significa grupo temático, e esse grupo temático ele não está configurado de forma rígida. Ele, na verdade, é uma forma de organização, de agregar pessoas por temáticas para que outras formas, outros arranjos e conversas possam ser desenvolvidas com uma certa organicidade, condução descentralizada, entendeu? Então, a ideia é essa. Um outro aspecto é o fortalecimento da internacionalização das nossas redes. Alguns de nós aqui, de forma isolada, já começou a realizar relações internacionais, né? O México com o Brasil, com uma instituição, por exemplo, o México esteve na UF estabelecendo relações, esse fortalecimento das relações internacionais por dentro dos nossos trabalhos na universidade, por dentro do OIP e com outras redes, é o nosso interesse aqui também, né? O Nicanor pode depois complementar, Nicanor, essa perspectiva de internacionalização. Você quer falar um pouquinho, por gentileza? Sí, obrigado, Márcia. Sí, efectivamente, bom dia a todos, a todas. Efectivamente, nós, a associação tem como estratégia
as redes. As redes são uma estratégia para nós. Então, nós pensamos que é muito importante fortalecer as redes dos grupos temáticos, de maneira que nós dinamicemos as nossas atividades internas, sem deixar, desde logo, a nossas preocupações como associação. Vamos continuar trabalhando como venimos trabalhando, es decir, en reuniones mensais, en encontros anuais. Nós não vamos a interromper, a nossa proposta não é interromper o que venimos fazendo até agora. O importante é fortalecer as nossas redes, nossas pesquisas, todos nós que estamos involucrados nesse trabalho, estamos concedendo tempo, de nosso tempo, para a associação, para as redes. Nós estamos fazendo um esforço muito grande de contribuição para a associação, para esse grupo, para essas redes. Então, é uma coisa que nós temos que compreender pouco a pouco, de que temos que conceder um tempinho mínimo, cujo objetivo seja ter resultados. Temos que fortalecer também as publicações. Quizá um sono da associação seja ter mais para adiante alguma revista, uma série de publicações possíveis através dos recursos próprios da associação. Então, é como um sono. Mas acho que até agora precisamos efetivamente a assessoria pontual, muito pontual, do advogado, e uma assessoria muito pontual também da questão contábil. É muito importante para nós. Temos que aprender a construir a associação ao ponto de a possibilidade de ter um conselho técnico, acadêmico, consultivo. Acho que é muito importante para centrar as discussões, porque nós temos um perigo de atomizar nossas discussões internas como grupos, ¿no? Então, esse perigo pode ser balanceado por este conselho técnico, acadêmico, que acho que é muito importante essa sua colaboração. Depois vamos pensando como vai ser a constituição desse conselho técnico, acadêmico, enfim. Acho que é isso, Márcia. Muito obrigado. Obrigada a você, Nicanor. Então, esse acompanhamento do trabalho das comissões, essa valorização dos nossos encontros, da continuidade dos nossos encontros mensais, com o objetivo, talvez agora, não sei se é a percepção de vocês, mas durante muitas reuniões, inevitavelmente, porque isso se fazia necessário, nós tratamos de questões variadas, né? Mas muitas numa ordem do que eu vou agora chamar de auto-organização, decisões mesmo, das dinâmicas de comunicação dentro da nossa rede, e talvez agora nós possamos começar a ativar as nossas trocas intergrupos de trabalho. Por exemplo, agora eu falei grupo de trabalho, desculpa, está vendo a tendência? Os grupos temáticos, nós havíamos já ventilado, isso está em alguma ata, que não é uma ata recente, de que nós teríamos a intenção de refletir dentro das reuniões mensais sobre como cada grupo temático problematiza inclusão, intercultural. E também já surgiu uma outra intenção, de que cada grupo temático possa trazer
do grupo temático as suas perspectivas metodológicas de pesquisa. Então, daí nós poderíamos ir transformando aos poucos os nossos encontros mensais nessas rodas de debate sobre questões teóricas, né? Compartilhando o modo de pensar, refletir, pesquisar de cada um dos grupos temáticos, entendendo, obviamente, que dentro dos grupos temáticos há uma diversidade clara que pode ser compartilhada. Durante algum tempo, nós nos perguntamos quem somos nós, né? Nós não conhecíamos qual era a pesquisa do colega, nós não sabíamos, nós não estávamos nos encontrando a partir dos nossos interesses, trabalhos de ensino, pesquisa, extensão. E com os grupos temáticos, me parece que isso foi se tornando mais rápido, mais possível, né, desse autoconhecimento enquanto rede. A continuidade disso me parece ser significativa para essas reuniões, embora, obviamente, não seja proibido que conversemos questões de ordem de auto-organização, etc., né? Uma outra vontade que nós lançamos como projeto para 2021 é de que atividades culturais possam ser desenvolvidas, não exclusivamente discussões de caráter teórico, de caráter acadêmico, mas que poesias, que literaturas em geral, que oraturas possam estar aqui povoando, né, ocupando os nossos espaços, não sei se dentro das reuniões mensais, como já tentamos fazer, e estava bom, só que o tempo era restrito para tantos objetivos numa pauta, né? Como nós faríamos, se faríamos encontros, o que faríamos e como faríamos, tá bom? Então, ampliação de encontros comum das expectativas que já havíamos lançado enquanto grupo gestor e que permanece, né, para nós seguirmos, claro que ouvindo vocês sobre a pertinência, sobre o interesse de que façamos assim, tá bom? E a organização dessas atividades culturais, ela seria feita pela própria rede, por cada um de vocês, por universidade, e nós estaríamos sendo mobilizados para essas relações interinstitucionais, interpessoais, de diferentes modos, não só com objetivos exclusivos acadêmicos no sentido das pesquisas, etc., né? Outras possibilidades de interação. Outras oralidades em jogo, né? Estou usando aqui já um termo de oralidade a partir do que eu aprendi numa das sessões aqui de conferência. Dar continuidade aos círculos de leitura, que eu entendo que esteja inserido, né, nesse com o campo das atividades culturais. Eu não cheguei a conversar com o Nicanor, mas é uma questão antiga que sempre vem para a mesa, ou numa conversa coletiva, ou numa conversa cotidiana, né? Que é a questão do horário das reuniões mensais. Tentamos fazer consultas a vocês sobre o melhor horário e nunca conseguimos encontrar o melhor horário. Eu digo isso, inclusive, no período da gestão da Mônica. Em Bauru, a gente fez esse levantamento e não houve consenso, porque os horários são sempre variados para todos nós. Esse horário, né, do almoço, praticamente, é aquele que, de um determinado ponto de vista, é facilitador. Então, essa é uma questão que eu preciso saber de vocês, se a gente mexe ou não mexe. O horário poderia ser de 14 às 16, sempre às segundas-feiras, a primeira segunda-feira de cada mês. O horário poderia ser de 10 às 12, sempre na primeira segunda-feira de cada mês. O horário permanece de 13 às 15, como já estamos acostumados a fazer, sabendo que algumas pessoas nunca podem estar presentes porque estão dando aula na pós-graduação e aí fica difícil nesse horário. É uma pergunta que eu faço, que eu gostaria de ouvir, se possível, hoje, tá bom? Uma outra proposta, eu esqueci também de falar com o Nicanor, porque tudo tão agora, tudo tão, né, novo para nós, que é o seguinte, nós vivenciamos aqui na no IPE uma enorme dificuldade de pessoas que trabalhem na retaguarda, na secretaria. Agora nós teremos a secretaria, e nós teremos todas as comissões, tudo estruturado. Então, a gente não vai mais ter problema em relação a como secretariar, por exemplo, uma reunião, etc. e tal.
eu gostaria de consultar vocês sobre a possibilidade de que nós agreguemos a projetos de recepção de estagiários da pedagogia. Não sei se estagiários da licenciatura, entendeu? Mas estagiários da pedagogia, e vocês talvez estejam se perguntando, mas como estagiários? Nós não somos escolas, nós não somos, como assim? Estagiários do ponto de vista da gestão e de outros aspectos que possam vir a constar nesse nosso projeto, né, de captação de estagiários, entendeu? Aqui na UF existe um PPE-1, que é um componente curricular, próximo do que a gente entende, né, genericamente como estágio, e que que tem o objetivo de fazer com que diferentes frentes de ação do pedagogo, né, esse macrocampo de ação do pedagogo possa ser contemplada. Então, todos os campos profissionais, né, espaços de atuação profissional do pedagogo, inclusive no campo da gestão, pode ser incluído. Foi mais ou menos nessa direção que eu pensei e queria consultá-los a respeito. A questão do acompanhamento jurídico e contábil e a possibilidade da Assembleia, estando tudo organizado, para a ratificação e criação da nossa associação, pudesse ser na primeira segunda-feira de novembro. Essas são as minhas considerações, eu acho que nós poderíamos abrir para conversar sobre os pontos que foram aqui apresentados. Não temos ninguém mediando o chat, então eu estou abrindo o chat agora para fazer aqui as considerações que a Rejane faz uma sugestão de arredondamento do valor para cima. Isso me faz entender que a Rejane está de acordo com os valores, desde que ele seja ajustado para ficar um valor redondo, né? Outra observação, assim, Rejane fala que entra em férias, eu acho que precisamos todos de férias, né? Todos trabalhamos muito, nós estamos todos de muitos parabéns, entendeu? Porque está sendo tudo maravilhoso, apesar dos percalços, né? Que são inevitáveis e que, felizmente, nós temos equipe, né? Boa vontade e determinação para que tudo seja resolvido em tempo, e assim está sendo. Márcia, a gente tem duas pessoas com mãos levantadas. Tá. O Dani e o Babi. Eu só não sei a ordem, gente. Desculpa, mas eu não... Tá. Eu posso só percorrer aqui o chat e depois passar, só para saber quem foi que comentários fez. Eu prometo ser rápida, tá bom? Só para não deixar de considerar quem fez alguma observação por chat. Luciene fala sobre a intensificação das ações de internacionalização. Eu entendo que seja uma concordância. O Jânio fala para pesquisadores da universidade. Aí ele depois pode desdobrar um pouco isso. Conseguiu acessar desneilando de formulários de frequência? A Ellen, monitores também para a comissão de comunicação. Então, é isso. Acho que essa perspectiva, estou entendendo que o Francisco esteja considerando a possibilidade de captação de estagiários, né, da pedagogia para atuar como monitores também. Em todas as comissões, na secretaria, e para conversar qual seria o projeto para nós oferecermos aos colegiados, né, das universidades. Luciene se colocou como mediadora, eu acho que é uma outra questão. Acho que foram todas as considerações lidas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quem está com a mãozinha levantada, fica à vontade. Eu não sei quem levantou primeiro. Rejane e Babi. Quem levantou primeiro aí de vocês? Deixa eu falar primeiro que é muito pontual. O Babi sempre traz umas contribuições mais elaboradas. Pode ser, Babi? As minhas coisas são bem pontuais. Eu quero muito ouvir Babi, porque eu sei, eu suponho as questões que Babi trará, porque a gente já conversou um pouco sobre as questões. Primeira questão, eu quero parabenizar essa ideia da gente fazer esses projetos trazendo estudantes também. Rafaela já está participando aqui. Eu penso que é uma maneira muito linda
dos alunos desde a graduação, né? E também alunos da pós-graduação, a gente também pode incorporar isso, né? Como Janaína, né? já vem trabalhando com a gente, né? Nesse sentido de ir conhecendo colegas de outros países, de outros estados, isso é fundamental, né? É ampliar a potência dos intercâmbios, né? Que o atual governo, principalmente aqui do Brasil, vem sufocando e basicamente fechou. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer no momento, vamos dizer assim, 2022, porque agora, claro que é bom, é importante pensar, mas eu acho que a gente não deve focar nisso agora. Eu penso que a gente tem que focar aqui nas questões principais da associação. Eu acho que a questão financeira, de botar um valor e tal, isso não é problema. Eu acho que a gente tem que focar na discussão do objeto, né, da associação, e como que a gente vai organizar, né, essa aproximação, eu vou chamar assim, de sociedade civil organizada, né? E a universidade, que eu penso que talvez seja esse se articula, né? O nosso papel de pesquisadores, mas também o nosso papel de ativistas sociais que todos somos, né? Aqui. E por fim, parabenizar todos nós pela boa que estamos tratando uns aos outros e que estamos assim, é isso. Problema a gente está tendo ontem, quando terminou a live, Márcia, e o Luiz saiu e deixou lá. Eu dizia, meu Deus do céu, tomara que o Luiz não tire a camisa, não tire a calça. E eu desesperada, alguém avisa. E é isso, gente. Eu acho que é muito bacana. Estamos todos aprendendo, quase ninguém sabia lidar com o Zoom direito, quase ninguém sabia, a gente não conseguiu se organizar, né, perfeitamente como deveríamos, até como fizemos, né, a nossa experiência também no Endip foi maravilhosa. A gente poderia ter convidado os estudantes desde já para participar, né, dessas mediações, né, de fazer chat, etc. Mas a gente, isso, está aprendendo, no próximo vai ser muito melhor. É isso. Parabéns a todos nós. Obrigada, Rejane. Quem é o próximo, Babi? A Valéria colocou uma coisa aí no chat, que ela disse que a fala dela complementa a da Rejane. Então, deixa ela falar. Sim. Diga aí, Valéria. Eu não sei se Valéria abriu o som, está tentando falar, mas a gente não ouve. Ellen, você pode verificar se está havendo algum problema com o som de Valéria? Estou vendo isso. Primeiro eu preciso achá-la aqui na lista. Eu tinha caído. Eu tinha caído e voltei. Estão me ouvindo? Sim. Então, não, é muito, assim, muito pontual mesmo, complementando o que a Rejane falou do momento agora. A questão para levar os bolsistas devem ser vistas realmente depois, mas eu acho que elas, inclusive, devem ser pensadas quando ainda mexemos no estatuto, pois a associação é uma instituição particular e todos nós estamos em universidades públicas. Então, há de se ter, para a participação desses estudantes, de forma oficial, há de se firmar convênios da associação com as instituições. De outra forma, eles só estão indo por conta própria, avulso, porque gostam, porque vão acompanhar seus orientadores. Não é algo oficial. Para se tornar oficial, isso tem que estar no estatuto e depois deve se firmar convênios. É isso. Porque a instituição é particular. Não estamos mais como passado é passado, né? Não é mais algo entre universidades. Não é. Cada um de nós
será um associado dentro de uma instituição particular. Então, para ter o estudante ativo, atuando, trabalhando oficialmente, há necessidade de convênio. E é bom que isso conste no estatuto. É isso, obrigada. Professor Babi? Bom dia, boa tarde, né, a todas e todos. Boa noite também a quem vai nos ver depois. Saudar aí as pessoas que estão na organização, nos bastidores, todo o trabalho de cada uma, de cada um, tá? Reconhecer que eu não trabalhei muito, não me dediquei muito e preciso começar assim, falando um pouco desse meu sentimento de frustração, até pessoal, por não ter conseguido me dedicar tanto na organização e ter estado ausente em alguns momentos de discussão assim bem fundamental da identidade da gente, né? Então, assim, estava aqui até pensando se eu falo, se eu não falo, se eu me contenho, sabe? Isso tem causado assim um certo desconforto em mim, tá? Mas eu preciso falar até porque é fundamental para que eu possa, eu digo até assim mesmo, continuar no OIP, né? Eu preciso expressar isso aí. Não é que este grupo, para mim, tem um caráter terapêutico, mas eu preciso de escuta, tá? Então, eu vou começar do mais simples, para depois chegar, inclusive, nessa fala da Valéria, que ela é provocativa, né, também, embora não pretenda ser, mas é, né? E aí a primeira coisa é, com relação ao conselho gestor, eu estou chamando assim, ó, conselho gestor. Esse conselho que foi falado, né, para poder exatamente fazer esse meio de campo entre a diretoria, que vai ter aquela ação mais cotidiana, inevitavelmente burocrática da gestão, né, e um outro dispositivo mais representativo, exatamente, e que esteja acima da diretoria. Veja bem, exatamente por ser mais representativo na tomada, inclusive, de decisões, no encaminhamento de decisões. Babi que travou, fui. Eu ouço bem, Se Babi. tem um conselho fiscal, o papel do conselho fiscal é muito específico, né? Mas esse conselho que eu estou chamando de conselho gestor, ele é, né, vamos dizer assim, junto com a assembleia, exatamente é um órgão. Ele e a Assembleia são, para mim, os órgãos máximos de tomada de decisão de poder dentro do OIP. Tá? Eu estou chamando, até brinquei aqui, podia ter o nome, a sigla de CONGE, em homenagem ao Moro, sabe? Podia ter a sigla CONGE, né? Mas é o Conselho Gestor. Ele tem essa função política também, né? A diretoria tem uma função assim mais prática, né? Mais operacional, mas esse Conselho Gestor tem uma função mesmo política, né? Inclusive de convocar também a Assembleia, de solicitar reuniões, né? É isso. Essa é uma ideia, né? Como estou me posicionando em relação a essa proposta desse Conselho Gestor. Poder maior, né? É assim que eu vejo. E aí a composição dele, para concluir, seria assim. Eu estou vendo que, pelo desenho que está atualmente, realmente o OIP tem umas contradições internas que estão no estatuto. O OIP não quer ser representativo de instituições, mas fala o tempo inteiro dentro do estatuto de instituições. Fica falando de instituições, fica falando de pesquisa. Mas eu estou entendendo que o OIP ele vai passar a se organizar por, já é chamado assim, né, de equipes ou núcleos, né? Talvez a palavra núcleo, para mim, ela é um pouco mais simpática, mas eu pensei assim, que a composição desse conselho podia ser assim: a cada 10 membros de uma equipe ou núcleo, não importa a região, não importa se é universidade, não importa, né? Mas a cada 10 membros de uma certa equipe, ter um representante, uma vaga para esse conselho gestor. Seria, portanto,
uma proporcionalidade de representação do conjunto dos sócios de 10%, tá certo? E repito, né? Se tem uma equipe que tem uma só pessoa, suponhamos, só tem uma pessoa da Universidade X, não tem problema, ela está lá no conselho. Se tiver 15 pessoas daquela universidade, então são 2 vagas, entenderam? A cada 10 membros de uma equipe, então, uma vaga no conselho. É uma ideia para poder pensar a representatividade, tá? Eu não vou me manifestar em relação a outras coisas, que depois a gente pode ver isso melhor. Mas, a respeito do caráter da associação, eu preciso dizer isso aqui para vocês. Já me manifestei numa reunião que teve lá na diretoria e também quero me manifestar agora. Primeiro, é que eu tenho uma outra visão um pouco diferente da Valéria Sada, tá certo? Não necessariamente é privada, né? É uma associação de instituições públicas, isso é perfeitamente possível, tá? E os protocolos são até mais simples, não é? Em relação a poder, bolsistas nossos poderem, por exemplo, se disponibilizarem a fazer isso. Isso aí não é o problema. Eu acho que o problema, e é o que me causa incômodo ainda, é o atual, vamos dizer assim, texto do estatuto, que ele está assentado em algumas categorias que, até onde eu pude acompanhar o debate, a discussão e contribuir com alguma coisa, me parecia que as coisas iam caminhar para um outro rumo. Então, me parecia que a gente ia mesmo assim caminhar para a ideia de uma associação, uma coisa mais ampla, mais aberta. O nosso ponto de partida é, vamos dizer assim, o mundo acadêmico. Nós não precisamos negar isso, mas ele se abriria, né, para algo bem mais, seria bem mais inclusivo. Aí, se a gente olhar bem, pode contar, né? Quantas vezes aparece o nome pesquisa? E isso é sintomático. Quantas vezes aparece o nome rede? Essa palavra rede. Para alguns, eu sei que tem um significado. Para mim, além de ser um objeto para dormir, onde eu durmo toda noite, né? Eu acho que essa palavra não dá conta, por exemplo, de algo que está muito ligado a um certo universo da informática, de outras coisas, sabe? Eu sei que não é só isso, mas para mim é como eu sinto. Eu gosto muito mais da palavra coletivo. Tem um sentido político muito mais explícito, não é? Por exemplo, aqui no Ceará, quando não se podia botar o nome de um partido, né, na época da ditadura, se chamava assim, Coletivo Gregório Bezerra. Tinha esse aspecto maior, sabe, assim, mais explícito, de uma certa, né, menos corporativa, como às vezes me sugere o nome rede, né? E, finalmente, a história das instituições. Como eu já pontuei lá na reunião da diretoria, um indígena que não esteja, portanto, ligado a uma instituição de ensino superior, diga-se de passagem, porque pode ver, são o nosso próprio caráter, de nós que estamos aqui nessa sala, se não todos, a maioria aqui, né, estão ligados, inclusive, à pós-graduação. Então, expressa esse universo. A questão é saber se nós queremos ser só nós mesmos, ou se nós queremos ser também outros, se nós queremos ser efetivamente inclusivos, ou se nós vamos só dialogar conosco mesmos, né? E é esse, me permitam dizer, e eu encerro, o meu constrangimento e um pouco o meu incômodo, e o sentimento de desterritorialização. Porque eu não estou querendo fazer parte somente, sabe, gente, de coisas assim, gastar o meu tempo precioso só em criar instituições para nós, dentro das universidades, sabe, a partir da nossa linguagem, da nossa forma de ver o mundo, ficarmos entre nós conversando entre nós mesmos. Eu estou querendo algo mais, tá certo? Me permitam falar com sinceridade, né? Então, disponibilizei o meu nome para estar nessa diretoria, falei para a Geni, inclusive, por obrigação moral, porque eu sou daquele tipo assim, de que quem dá ideia, né, tem que estar disponível para segurar a peteca, não é? Quem quer tocar piano, carrega o piano, mas eu digo para vocês assim, que eu assim, me sinto um pouco desterritorializado. E, mais uma vez, aí me desculpo por não ter acompanhado, em alguns momentos significativos, talvez, a discussão, para poder estar me sentindo de maneira mais confortável.
É isso. Gratidão aí pela escuta. Juan? É o seguinte, uma coisa muito simples, que você falou também do horário das reuniões, talvez seria mais que consultar aqui, seria bom talvez fazer um formulário com distintas alternativas, como você fez para o nome da associação, e botar ali que as pessoas votem qual é o horário que eles preferem, tá? Com distintas alternativas. Acho que dá Porque pra assim, gente, acho que dá pra gente botar aqui no chat rapidinho. Bota aqui as duas opções, continuar então, uma hora. não, sabe por que eu falo isso? Porque assim fica a constância de quais foram os que votaram e depois fica o registro de quem votou o quê, tá? Então, é isso. É possível fazer agora, Ellen? Acho que a Ellen já está preparando aí. Acho que seria legal ouvir, Márcia, as outras pessoas que querem falar. Sim, sim, então as mãos estão levantadas. Eu estou na ordem aqui também, aguardando. Rafaela. Minha mão caiu, tá? Eu botei de novo. Rafaela, depois Dagmar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Rafaela, você tá aí, querida? Tudo bem, vocês me escutam? Sim. Bom dia, eu sou a Rafaela. Eu só gostaria de parabenizar a todos, né, pelas contribuições e pelo evento, que eu acho que foi um evento, está sendo um evento muito bom. E é a primeira vez que eu participo de um evento assim, então eu considero um evento muito importante para a minha formação. E sobre o que a Regiane falou, de incentivar a participação dos alunos, eu também acho que é muito importante e que deva acontecer também para fazer com que outros alunos tenham a mesma experiência que eu tive, né? De poder estar participando e de vivenciar essas experiências, né? Ter essa bagagem de conhecimento. Então, é parabenizar a todos pelo esforço e pelo evento. Eu sei que tiveram alguns percalços, mas o importante é que está acontecendo e que tem gente participando, e eu acho que tem rendido bons resultados. Então, é parabenizar e trazer, né, novamente essa proposta de inserção dos alunos. Eu acho que é bem produtivo. Obrigada, Rafaela. Próximo, sou eu? Dagmar. Ai, não. Dagmar, depois você, Márcia. Tá. Dagmar. Então, gente, eu estou ouvindo vocês falarem, eu também, toda essa situação do Babi, gostaria de ter participado muito mais das reuniões. As reuniões de segunda-feira são inviáveis para mim, tá? É um dia meio inviável, não tenho como, principalmente no horário que é. E aí, pensando no que Babi falou, pensando no que Valéria, eu não vejo essa, assim, eu concordo com o Babi, assim como, por exemplo, a Amped, a gente faz eventos da Amped e a gente traz estudantes para dar suporte. Eu acho que, assim, nós, a associação, ela tem que estar vinculada, já é o fato de sermos de determinadas instituições já nos coloca em parceria, digamos assim. Acho que esse caráter, eu acho que não impede a associação, não vejo a associação como uma iniciativa privada, tá? Mas eu acho que como a junção de instituições públicas que estão se organizando no sentido de ter mais autonomia, até para produzir um evento do porte como esse, que a gente conseguiu produzir sem verba, e aí, como associação, nós teríamos verbas para poder potencializar esse espaço, né? Acho que isso que é a questão de se tornar uma associação, acho que fundamentalmente num regime capitalista esse objetivo, da gente ter fomento para poder ter autonomia para fazer produzir espaços potentes como esse, né? Agora, com relação à questão de redes, eu pessoalmente até votei na questão de redes, Babi, porque eu acho que assim, mas eu acho que quando eu penso em redes, eu penso redes de saberes
E aí, quando eu penso em redes de saberes, eu penso nessa rede como saberes da experiência, né? Saber do homem do campo, saber das populações indígenas, saber dos quilombolas, né? E também que se juntam e se unem com os saberes acadêmicos, né? Essa possibilidade de trocas de saberes, né? Então, acho que o fato, as redes, elas dão esse sentido mais rizomático, mais ampliado. O coletivo ele se encerra num determinado grupo, num determinado coletivo. Quando a gente pensa nessa coisa da rede, eu, pelo menos, não estou pensando só nas redes. Eu sei que tem toda uma associação com o mundo tecnológico, né? Mas, e que tem a questão dos laços, que muitas vezes não se estreitam, mas, ao mesmo tempo, as redes são possibilidades de ampliar as nossas relações e criar laços maiores para além daquilo que se produz de uma forma acadêmica, para escutas de outros saberes, para o acolhimento de outros saberes, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, eu pessoalmente não vejo problema na gente pensar, ter uma cabeça de rede, mas uma cabeça de rede que pense essa coisa que os laços, os pontos de interseção, os nós que ligam as redes, têm que estabelecer laços mais firmes, laços onde o nó, né? Aí eu uso gente, o Sennett, como o Sennett fala, né? Os nós que nos laçam, que nos unem, têm que ser mais sólidos, digamos assim, mais reforçados, para não serem laços que se desatam com muita facilidade. É isso que eu gostaria de colocar. Obrigada. Obrigada, Dagmar. Queria recuperar aqui, para ficar gravado, as considerações que estão no chat e, em primeiro lugar, concordar com a necessidade com a possibilidade de que, concordar com Valéria, com a possibilidade de que esteja no Estatuto a previsão de convênios com as instituições de estágio. Eu já fiz contato com a coordenação de PPE aqui na universidade e eu vejo caminhos de realização de convênios aqui. Então, eu já comecei a assuntar, né, a buscar informações sobre essa possibilidade. Trazendo aqui algumas considerações do chat que me parecem importantes, né? É a comunicação de Ellen, que ela aproveita para comunicar que está saindo da Comissão de Comunicação hoje, pois está indo para a secretaria, na diretoria, na nova diretoria. Aí o Francisco diz que a Ellen é o nome da Comissão de Comunicação, está fazendo um trabalho primoroso. O professor Luiz Andrade, uma determinada reunião, comentou que poderia se disponibilizar a fazer parte da Comissão de Comunicação. Então, eu pediria à Comissão de Comunicação hoje, que está instituída até hoje, que entre em contato com o professor Luiz para realizar esse movimento das transições de maneira descentralizada para qualquer movimentação dentro de comissões, por favor, tá? Depois, já informação sobre a inserção do Luiz. Ok, acho que não tem considerações aqui para fazer. Aqui o Jane pergunta como juridicamente será institucionalizada a associação não privada sem convênios previamente firmados entre as universidades às quais somos vinculados. Eu não sei responder. Toda a resposta que eu der será com vocês e com o advogado, porque eu não conheço. Estou entrando no diálogo sobre esse assunto agora, Jane. Se alguém tiver a sua resposta para você, fica à vontade, tá bom? Acho que Jânio Nicanor dizendo, Jânio, que a associação terá personalidade jurídica para estabelecer convênios com nossas universidades, com qualquer tipo de instituição. Pronto, Nicanor já respondeu ao Jânio. Ok. Ok, acho que é isso, gente. Obrigada aí, passo para o próximo que levantou a mão. Valéria. Valéria, de novo. Então, gente, eu não quis como o Babi falou, pode não ter tido a intenção, não tive intenção alguma de jogar areia na farofa de ninguém.
A minha intenção é ajudar mesmo, agradecendo a Márcia pela fala, profissionais sempre, né, Márcia? Meu intuito é ajudar por conhecer um pouco de questões jurídicas e administrativas. A colocação do professor Nicanor nesse momento foi perfeita, então, tendo a pessoa jurídica, pode-se firmar os convênios. Respondendo a Dagmar e o Babi, eu sempre escrevo teu nome com Y, olha, respondendo Dagmar e Babi, a questão da possibilidade dos estudantes cooperarem, sempre, sim, Dagmar, principalmente, porque falou da Amped. Eu, desde a minha graduação, eu sou associada a outras 2 associações. Então, se tenha o lugar por estudante se associar também, inclusive com valores diferenciados. Então, uma vez sócio, todos que são sócios, eles estão assegurados enquanto sócios, sendo ou não estudante, sendo professor, e tem as categorias. Isso é uma coisa. E como pessoa jurídica, podemos firmar os convênios. E uma outra questão são os eventos. São 3 situações diferentes. Quando o estudante é associado, quando estamos promovendo eventos e quando a associação firma convênios com as instituições. Agora, nós carregamos o nome das instituições que representamos, mas a filiação a qualquer associação, não estou falando só dessa, já disse, sou filiada a outras 2, elas são independentes. Independente se eu sou de uma instituição pública, se eu sou de uma instituição particular, se eu não pertenço a instituição alguma, se eu me aposentar e eu nada, as associações que eu pertenço. Eu só estou dando elementos para a gente pensar e para a gente fazer tudo de forma acertada. E com relação a fomento, nós não estamos fazendo fomento, porque fomento é de instituição pública para instituição pública. É o Estado fomentando alguma ação, algum projeto, alguma pesquisa. Fomento é só entre instituições públicas. Podem procurar lá a definição, aonde vocês quiserem. Rede de fomento é pública, do público para o público. Então, o que a gente está fazendo aqui não é fomento. A gente está se organizando. É isso. Obrigada e passa a palavra. Professora Luciene. Deixa eu só fazer uma observação para a Ellen, por favor. Ellen, falta incluir na listagem de votação do horário, o horário de 10 às 12. São 3 sugestões de horário, 14 às 16, 10 às 12 e... Desculpa, gente, eu não vi esse. 13 às 15, que é o mesmo horário. Por favor. 10 horas. 10 horas, né? 10 às 12, 14 às 16 ou 13 às 15. Sempre segunda-feira, primeira segunda-feira de cada mês. Eu peço, então, para quem respondeu, responder de novo, que eu vou ajeitar agora. Qual é a ordem aqui da mãozinha levantada? Luciene, Rejane, depois eu falo. Pela ordem, faz de conta que é uma assembleia, Ellen, apaga as respostas, que fica melhor. Aí todo mundo responde de novo. É só isso. Perfeito, vou fazer isso agora. Sou eu que não estou escutando. Eu ia falar a mesma coisa. Professora Oi, desculpa. Foi. O áudio estava desligado. Bom dia a todos. Eu queria fazer algumas observações. Como algumas pessoas já disseram, eu também tenho vínculo com outras associações, entre elas a ANFOP, a ANPED, o CBCE, que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o CEBEL, que é um colégio de estudos do lazer,
e a AMPAI. Em todas essas associações, os vínculos, né, os valores, eles, para professores, com a nossa titulação, na nossa categoria, entre aspas, estão aí, né, circulando em torno de 200 e poucos reais. E também tem as vinculações para professores, né, da rede pública e para alunos. Então, eu me sinto bastante confortável em pensar nos benefícios, né, de termos a associação com essa abertura de possibilidades que se espera, né, para poder realmente dar conta da inclusão, né? Eu penso que a gente tem que ser bastante abertos, né, e predispostos a isso. E a forma de organização também limita isso. Mas percebo, assim, por exemplo, por conta do observatório, algumas mudanças, logicamente, elas terão que acontecer. Eu vim participar do observatório representando um grupo de colegas da universidade, né? Então, a Unesp tem um grupo de professores que está se revezando para participar do observatório. Então, aqui, eu represento a Unesp. Neste momento, eu represento a Unesp. A partir, né, da associação, nós não vamos nos organizar mais assim. As pessoas, elas vão ter outros objetivos, né? Porque, enquanto representante da universidade, o foco era o ensino, a pesquisa e a extensão. E não que não vá continuar, mas eu percebo que, veja, todos nós aqui, toda hora, a gente está se referindo, né, às universidades. Então, nós não vamos conseguir, como eu percebo nas outras associações, nós não vamos conseguir fazer isso. É muito difícil fazer isso, porque é o nosso locus. Mas concordo que deva ser feito um grande esforço, né, para que a gente dê um salto e realmente consiga. Eu percebo, em relação aos meus alunos, por exemplo, da graduação e da pós-graduação, que eles têm uma imensa dificuldade de participar das reuniões nesse horário que nós fazemos, né? Alguns têm compromissos no período da manhã, e aí eles não conseguem no período da manhã, e alguns têm no período da tarde, eles não conseguem no período da tarde. E também os professores das redes públicas que trabalham, né, num período ou no outro. Então, se nós vamos ser uma associação, a gente tem que pensar no horário para além das nossas necessidades, mas das necessidades das pessoas que nós queremos, né, que venham participar das reuniões, né, e trazer aí as problemáticas, né, porque a gente não tem que ficar também, eu penso, num mundo à parte, né? Então, assim, dialogar, debater e construir a partir das problemáticas socioculturais. E aí, a última coisa que eu quero falar é justamente sobre o debate das questões socioculturais, né? Embora eu entenda, né, o encaminhamento das discussões muito mais culturais, eu sinto falta das discussões sociopolíticas. E eu fiz uma inclusão, eu fiz uma proposta de nome para o IP, que, na verdade, não estava preocupada com o nome, eu estava preocupada em incluir as questões sociopolíticas no tema, né? Porque não é possível entender nada, absolutamente nada, sem considerar que os determinantes, né, para tudo que está acontecendo ou não está acontecendo sejam sociopolíticos. Então, a minha proposição, né, na votação, eu coloquei um nome, entre aspas, querendo fazer essa inclusão, e agora eu estou aqui justificando e provocando vocês, porque é um momento da gente discutir, né, e
e alçar voos, né? Então, é só isso que eu queria falar. Muito obrigada. Preciso só dizer que às 11h30 a gente precisa terminar, por conta dos GTs, né? A gente precisa acessar a sala dos GTs exatamente às 11h30 para poder se organizar e não ter problema durante a sessão. São 11h22. E eu preciso passar uns dados antes de fechar sobre o evento, sobre o nome. Então, vamos lá, vamos lá. Rejane? Cadê eu? Eu apareci aí? Estou falando? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, meus amores, é que eu estou aqui na reunião, prestando atenção, fazendo mais algumas coisas aqui. Então, quando a gente discutiu, né, os GTs, os grupos temáticos, muitos de nós nos inscrevemos em 2, né, e mesmo eu, por exemplo, no primeiro momento onde apareceram os grupos temáticos, eu acho que eu não consegui participar, né, das falas, quer dizer, de 2 grupos temáticos, que, se não me engano, foi o grupo temático que é coordenado pelo Babi, né, sobre as questões de Canoa, né, sobre as questões indígenas, e eu não me lembro o outro, de educação inclusiva. Falha minha, Rejane. Eu sei que todos nós somos assoberbados, fazemos muitas coisas. Mas eu, por exemplo, vejo que o nosso grupo temático de tecnologia e comunicação, ele está muito focado e vai se tramando cada vez mais com nós da UF, por exemplo. E a fala do Babi me revela, por exemplo, uma compreensão desse diálogo com as tecnologias da informação, que aí é para a Babi mesmo um momento de reflexão, que acaba sendo bastante preconceituosa, como se rede de computadores, e se nós não tivéssemos que estar nessa rede de computadores. Ontem, no nosso GT, teve uma discussão muito boa, né, inclusive, de como nós estamos, a partir da questão da Covid, questões educacionais, né? Então, assim, foi trazido por uma das participantes, que ainda não estava, vamos dizer, fixa no GT, que agora está aqui na nossa reunião, e isso é importantíssimo, que é a Ilma. Então, veja, nós precisamos, talvez, Márcia, ainda nos trançarmos mais ainda nos grupos, para que nós possamos dominar, né, essas elaborações críticas que estão acontecendo e que são políticas, portanto, né, para que a gente não fique achando, não fique construindo uma concepção de que só eu estou fazendo uma elaboração crítica a determinar a sociedade capitalista, só eu estou fazendo uma elaboração crítica à forma hegemônica como a universidade tem trabalhado, né? Ou seja, todos nós estamos no OIP porque nós temos esse olhar. Claro que os caminhos, né, pelos quais chegamos aqui são diferentes, né, são diversos, né? No grupo de formação de professores, eu vejo uma participação mais intensa, né, de pessoas de diferentes matizes teóricos e filosóficos, né? E, portanto, a gente tem trabalhado muito sobre questões de epistemologia, né, e de ruptura, né, com as lógicas dominantes, né? E eu vejo que, sim, mesmo que a gente no estatuto coloque pesquisa, porque este é o espaço de onde nós falamos, nós somos eu sou pesquisadora, extensionista e ensinista, que eu trabalho na pesquisa, no ensino e na extensão,
né? Eu já trabalhei com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Sim, eu trabalho com as escolas hoje, predominantemente com professores da educação básica, mas estou o tempo todo em diálogo, até porque é impossível não fazer isso, né? Com as questões da educação inclusiva, com as questões de uma educação intercultural. Então, veja, a gente precisa entender, e aí o tempo. Tá? Que esse conceito, para mim, por exemplo, de rede, parte desde a rede do pescador até a rede de dormir, também pela rede da internet, também pela rede neural e também pela rede dos afetos e pela rede da interculturalidade. Então, eu penso que a gente precisa, talvez, Márcia, se tramar mais entre os grupos para poder ter essa compreensão mais ampla do que cada um está trabalhando, porque eu estou vendo que isso não está acontecendo ainda, não conseguimos chegar onde pretendíamos. Está bem. Tá certo. Quem é o próximo, por favor? Marco? Não, sou eu. Vou passar aqui os informes rapidamente sobre nome da associação, horário, essas coisas aí. Deixa eu achar que tem um monte de lista aberta. Será que eu consigo falar uns 2 minutinhos rapidinho depois? Diga, Marco, pode ser. Antes ou depois, Gielen? Deixa eu passar isso aqui, porque tem que liberar o pessoal para ir para o GT. Tá, vai. Mas pelo menos o nome da associação a gente precisa passar. Sim. Marcos, vai falando aí enquanto eu acho. Eu preciso falar depois, tá? Marcos, vai falando enquanto eu procuro a votação do nome, porque sumiu agora. Então, ok, rapidinho. Na verdade, é porque eu tinha levantado a mão há mais tempo. Na verdade, é só pegando essa questão. Eu acho que o Babi traz uma questão importante para a gente pensar, refletir, né? Eu acolho bem a fala dele. Eu acho que, para mim, tem 2 coisas distintas aí que a gente precisa pensar. Uma é a questão da associação, ou seja, a questão jurídica, ou seja, de ser uma pessoa jurídica. Nós chegamos a essa associação por quê? Então, eu acho que tem um motivo, né, de termos chegado a ela e das nossas necessidades hoje. A outra, que eu acho que tem muito a ver com o que o Babi traz, é o que somos, né? E aí, quando ele traz essa perspectiva da coletividade, outros da rede, outros da associação, etc., eu acho que nós precisamos, na verdade, aqui tem uma questão para mim que é de nomenclatura. Eu sou muito pragmático. Para mim tem uma questão de nomenclatura e eu acho que a gente não chega muito a determinados acordos porque pensamos diferentes mesmo. E eu acho que é isso, né? Isso é da nossa diversidade. Eu acho que a associação ela já tem por si só essa ideia de associar, de juntar, né? Independente da diversidade. Ou seja, quando você pensa em associar, você não está pensando em associar o grupo X, Y, Z. No nosso caso aqui, a associação é o que nos junta, o que, de alguma forma, agrega, né, toda a diversidade que tem dentro do grupo. Então, eu trabalho com essa ideia da associação. Então, eu acho que a gente, na verdade, precisa sair dessa questão jurídica, porque eu acho que vai ter muito a ver com o nome, e pensar, de fato, no que somos e como é que a gente documenta isso, ou seja, como é que a gente textualiza essa identidade do grupo ou as múltiplas identidades desse grupo, né? Para daí, o Amped foi citado, eu vou citá-lo de uma outra perspectiva. Eu não gostaria de me tornar uma outra Amped, eu sairia. Hoje eu sou associado da Amped por obrigação. Eu só me mantenho na Amped porque eu faço parte de um programa de pós-graduação que me exige manter na Amped. Mas a Amped hoje ela atende a um determinado grupo e o restante ficou de fora. Então, eu não gostaria de me tornar uma nova Amped. E eu acho que a gente não tem que caminhar para essa perspectiva. Por isso que eu acho que é importante discutirmos bem, né, e documentarmos isso, textualizarmos isso, ou seja, o que somos. Né, essa coletividade, que também é uma rede, que também é uma associação, ou que se associa, etc. É nesse sentido que eu gostaria de dar a minha contribuição. Vou só ler aqui que a votação já está aqui. A AIIP, Associação Internacional da Interculturalidade e Inovação Pedagógica, tem 50% dos votos,
11% a EPIP, 16,7% da Rede Internacional de Estudos, Pesquisas de Inclusão e Interculturalidade. E, por favor, tira aí o seu cursor. Obrigada. E um mínimo percentual, que é a Associação Educacional Internacional de Estudos Científicos Socioculturais. Esse é o resultado. Eu queria só fazer um acréscimo, que eu esqueci de informar, de dizer, e não vai dar tempo da gente desenvolver a discussão aqui, que no âmbito do grupo gestor, eu, inclusive, já fiz uma consulta ao advogado e ele disse que é possível prever dentro do estatuto um código de ética. Então, eu queria que vocês pensassem sobre a possibilidade de nós constituirmos um código de ética da nossa associação e estabelecermos os termos mais para frente, tá bom? E depois a gente conversa sobre que razões, né? Porque um código de ética, uma vez que isso é uma questão para a gente conversar depois, tá bom? Eu acho que a gente tem, me parece que tem só mais alguém que levantou a mão? Marco está com a mão levantada, mas já falou. Só passar a informação de que a Janaína se dispôs a fazer parte da secretaria. São 11h33. Podemos encerrar? Em relação aos horários, o horário que ganhou foi de 14 às 16. Temos 45,5% de 14 às 16. Então, a gente pode bater o martelo de que é a decisão coletiva, que nós passemos a fazer as reuniões a partir de 14 às 16. O que é coletivo se acata, mas eu tenho muita dificuldade, deixo claro desde já. Sim. Bom, o que é coletivo se acata, né? E a gente está entendendo que esse coletivo aqui está votando e determinando, né, várias coisas. Então, fica registrada, se tiver qualquer oposição ou argumentos, 14 às 16, a partir da próxima reunião de novembro, tá? Eu não consegui falar nada, mas tudo bem, tá tranquilo, acho que fica para as outras reuniões, até mesmo porque depois a gente tem que fazer uma avaliação. Só queria chamar a atenção que todos os formulários que eu abri, né, referentes à pergunta aos novatos, as pessoas que estavam participando do evento e não são do OIP, uma aderência muito grande, né, de querer participar, de querer conhecer. Você tem 2 ou 3 talvez, não só achei um. E também muitos elogios ao evento, né? Até agora não vi nenhuma crítica negativa. Claro que esse um, então, é o meu. E assim, acho super importante que a gente depois faça uma avaliação desse evento com calma, né? Programe-se para puxar uma reunião só para isso, para que a gente possa melhorar nos próximos eventos também. Ok? Tá certo, Ellen. Obrigada. Márcia, só uma questão. Eu, na verdade, não tinha visto essa questão do horário. Ninguém pensou no horário, por exemplo, de 17 às 19, 17h30 às 19, porque é um horário de intervalo de muitos de nós em termos de disciplina, etc., em sala de aula, né? E é um horário, por exemplo, que o professor já saiu da educação básica, né? Já pode participar, etc., de sala de aula. 17h30 às 19 seria um horário a ser pensado, mas ele não estava aí para votação. Mas para quem está ele não foi sugerido, né? Eu indiquei os horários, Marco. Talvez devesse, não sei se o que vocês querem fazer, votar de novo? Não, né? Para quem está na Europa, esse horário é inviável. Desculpe, esqueci disso. Então, para quem dá aula à noite também, eu sou uma que dou aula à noite às segundas e quartas. Eu também, Dagmar, eu dou aula noite e tarde, então, assim, para mim foi inviável, mas tudo bem. Bom, então precisamos encerrar. Essas gravações e todo mundo vai ter disponibilidade de ver as gravações, quem não puder. A realidade é essa, todo mundo trabalha, todo mundo tem horário reduzido e a gente vai se encaixando para ver o horário que depois, no futuro, for melhor para todo mundo. Isso. Então, eu acho que a gente pode encerrar. Márcia, acho que é de extrema importância, eu não vi, me corrija se eu estiver errado, mas eu não vi em nenhum momento, né, a plenária aqui aprovando a chapa que está assumindo, e eu acho que isso tem que constar. Isso é perfeito, com certeza. Embora vá haver, né, alguns ajustes em função da proposta de que haja um conselho. Mas a gente já está trabalhando, né, está atuando. Vamos, então, rapidamente falar quem são, né? Está indicado, né, como presidência Márcia Maria, vice-presidência Nicanor Reboledo, secretaria Ellen Ferreira,
Rejani Dominique. Tesouraria, professor Babi Fonteles. Professora Geni. Conselho Fiscal, professor Marco, professora Isabel, preciso lembrar, professora Aleida. Exato. Isabel. Rita também. A Rita também. Rita, falta um nome. São 5. São 5. Bom, esse nome eu realmente não me lembro, eu não me lembro agora. Deixa eu tentar aqui rapidamente, aqui no meu zap, só um minutinho. Eu já digo qual é o outro nome. Adriana Campani. Adriana Campani se colocou com aceite no Conselho Fiscal. Essa é a configuração. Então, gente, por favor, se alguém se manifesta contrariamente a essa nova diretoria, mais Conselho Fiscal, se manifeste, por favor, no chat ou oralmente. deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Como eu já tinha falado, disponibilizei e continuo disponibilizando meu nome, apesar de me sentir, né, um pouco desterritorializado. Mas se alguém de uma outra instituição que não esteja representado na diretoria, não é, que tem mais condições, mais tempo e quer assumir o cargo de tesoureiro, está completamente disponível, tá? À vontade para vocês. Em não aparecendo ninguém, eu permaneço, tá? É isso. Tá certo, considerando que ainda haverá ajustes, né? Porque a possibilidade de criação desse Conselho Deliberativo, com as configurações que ainda vão ser pensadas, e a partir das sugestões do Babi, estão aí para serem discutidas. Tá bom, gente? Se tudo certo para vocês, a gente pode finalizar. Não li manifestações negativas no chat. O que se apresenta aqui é aprovado de acordo. A Valéria é a que se coloca contrariamente. Acredito que seja em relação à diretoria. E ela é a única que se colocou contrária, e as não manifestações, que seja ou abstenção ou concordância sem manifestação. Não sei se a gente pode criar essa... Tudo bem, gente? Então, a maior parte dos que votaram consideram que tudo certo. Podemos entender como uma diretoria aprovada? Eu gostaria de justificar o meu voto, que não é voto, não está em votação, não houve uma votação. Eu não concordo com a forma como foi feito. Eu entendo que, do jeito que estava sendo conduzido, o grupo que estava à frente, eu acho que deveria ter ficado até que se firmasse mesmo a associação, de fato estivesse registrada como associação, e, a partir desse registro, se fizesse uma eleição entre os associados, todos os associados, não somente nós, mas outras pessoas que entrassem também. Então, eu acho que as pessoas que estavam à frente até antes de ontem, porque foi declarado que mudou a partir de antes de ontem, eu acho que daria para conduzir, sim. Como que vocês estão votando, por exemplo, um conselho fiscal de uma associação que ainda não existe, porque ainda não está registrada. Não existe associação ainda. Ela ainda é uma ideia e um desejo. Então, esse é o meu posicionamento, por isso que eu não votei a favor. Eu acho que quem está conduzindo, Márcia, Juan, Nicanor, Geni, que vem participando, está fazendo bem. Vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio? Eu acho que só deveria ser instituído a diretoria, disso, daquilo, outro, depois que a associação, de fato, estivesse firmada, que ela ainda não existe. É isso. Posso responder? Eu só preciso me despedir, porque eu estou no GT agora, mediando o GT de Infância e Juventude, eu não tenho mais condições de ficar. Então, eu passo para você, Juan, para dar seguimento e finalização junto com o Nicanor, tá bom? Peço licença para me retirar, por favor. Valéria, é muito simples, na verdade, porque do ponto de vista legal, para fazer o que você fala, fazer o registro, a gente precisava, na verdade, de um representante legal. E, na verdade, a diretoria que concluiu agora, no início deste encontro, vários deles não iam a continuar, não podiam, porque tem trabalho em suas universidades, tem outros compromissos.
Então, eu fui quem, entre aspas, pressionou para a eleição, entre comillas, dessa nova diretoria. Porque a gente acreditava que ia dar tempo agora no encontro já de ter inscrito o estatuto, feito a inscrição no cartório. Mas seguramente não vai demorar muito esse trâmite também não. Tá? Então é isso, Valéria, não é mais que isso. Tá? Obrigada,